Fala galerinha, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo comentado de resoluções de questão do Enem do canal Racionaliza. Se você está chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve aqui, curte o vídeo, vê os anteriores para tirar todas as suas dúvidas para esse vestibular que está chegando. Então, nós estamos na nossa série, ok? E a nossa série é a série de resolução de todas as questões do Enem e vamos começar com o Enem do ano passado. Nós estamos resolvendo o caderno amarelo do ano passado, tá ok? Nós estamos na terceira questão da folha, na questão 138, questão de gráfico, análise de gráfico. Muito tranquilo e vamos lá. Então é o seguinte, vamos dar uma leitura, fica muito focado nessa leitura porque 65%, 70%, 80%, 90% da questão vai ser dada aqui. E muita gente não sabe o que fazer com as questões de Enem justamente por não entenderem a sua leitura, não entenderem o que realmente ela quer, ok? Então vamos lá. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Julho a novembro de 2011. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida essa tendência, isso já aconteceria em... Aí vem as respostas: janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, a primeira coisa que nós temos que ter aqui é entender a situação e analisar o nosso gráfico. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós temos que entender o nosso gráfico. Então, nosso gráfico está aqui, certo? Esse é o nosso gráfico, que ele vai ser as unidades vendidas por meses do ano. A questão já deixou bem clara que todos esses meses aqui pertencem ao ano de 2011. Então, esse gráfico vai de julho a novembro de 2011, ok? A primeira coisa que nós temos que entender. Esse gráfico vai de julho a novembro de 2011, beleza? Então, vamos ver o que é que ele fala. No eixo vertical, no eixo Y, nós vamos ter o eixo das nossas ordenadas, que começam com os valores 700, aumenta para 2.500, 2.700 e 2.800. Ok? E os meses aqui nós vamos ver o seguinte: julho, ele sobe e vem para 700. Então, as vendas em julho foram de R$ 700 unidades, perdão. Ok? Então, em julho foi o menor número do ano, 700 unidades. Depois nós vamos para agosto. Nós não nos importamos com essa barra diagonal daqui, ok? Porque a questão não está falando desse crescimento, está falando dos valores mensais. Então, em agosto nós vamos subir e nós chegamos a um valor de 2.500 unidades vendidas em agosto, ok? Em setembro, nós vamos ter a mesma quantidade, ok? Nós vamos ter a mesma quantidade que em agosto. Por quê? Porque esse gráfico ele continua constante, ele não teve a subida como aqui de julho para agosto. Então, em setembro, ele também teve o mesmo valor que em agosto, ok? Aí nós vamos passar para outubro. Outubro agora, nós vamos subir esse tracejado. Chegou aqui, nós vamos equalizar ele e nós vemos que em outubro foram 2.000
800 unidades. E por fim, em novembro, nós vamos subir e chegar aqui em novembro foram 2.700 unidades, ok? Então essa é a primeira interpretação desse gráfico, saber o que cada mês, o que vendeu. Esse é o primeiro passo, você precisa entender o que cada mês foi vendido. Então, julho, 700, agosto, 2.500, setembro, também 2.500, outubro, 2.800 e novembro, 2.700. Beleza? Feito isso, nós vamos continuar a nossa leitura. Então, nós temos que descobrir o próximo carinha daqui, que foi esse daqui, ó, dezembro. Então, quem foi dezembro? Certo? Nós precisamos saber quem foi dezembro. E ela diz o seguinte, ó, sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses, que meses? De julho a novembro do mesmo ano. Então, o que é que a questão está dizendo aqui? Que para nós descobrirmos dezembro, nós temos que fazer a média aritmética de todos esses meses, de julho a novembro, para poder descobrir dezembro. Então, a primeira parte foi interpretar esse gráfico, saber o que cada mês produziu, o que cada mês vendeu, certo? A segunda parte é fazer o que a questão pede, descobrir quanto foi que vendeu em dezembro. Certo? Para descobrir dezembro, nós temos que fazer a média aritmética dos números e unidades vendidas nos meses. Que meses? De julho até novembro. Beleza? Aí, qual é a terceira parte dessa questão? A terceira parte é a problemática, porque o gerente disse que se as vendas continuassem caindo na mesma proporção que caiu de novembro para dezembro, ou seja, de novembro para dezembro, caiu uma taxa de venda. Se essa taxa continuar caindo todos os meses, as vendas só voltariam a ser piores que em julho, ou seja, o número de vendas só pode ser pior que em julho, que foi 700, no final de 2012. Só que o diretor financeiro ele rebateu imediatamente esse argumento, dizendo que isso vai acontecer antes. Ou seja, as vendas, se esse decréscimo continuar, as vendas vão piorar e vão ficar piores que em julho antes. E é isso a resposta que nós devemos buscar. Qual mês é que vai ser pior do que julho? Vai ser o mês de janeiro, fevereiro, março, abril ou maio? Certo? Conseguiram compreender a questão? Então, a questão ela é simples. Nós precisamos apenas saber quem é dezembro, fazendo a média aritmética que ele já disse. Depois, nós vamos fazer a diferença entre novembro e dezembro. E essa diferença nós vamos tirando mês após mês, até o valor ser menor do que 700. No mês em que o valor for menor, vai ser a nossa resposta, beleza? Então, agora vamos para a nossa resolução. Muito bem, galerinha. Agora que nós lemos a questão, nós já entendemos o que o gráfico quer dizer, nós já marcamos as partes importantes. Então, é importantíssimo que vocês peguem todas essas informações, as mais importantes que vocês encontraram, que a gente marcou aqui na questão, e copiem na folha de cálculo de vocês, para que clareiem um pouco as ideias, para que aquele monte de palavra, o gráfico, não interfira no pensamento, para ele não ficar mais robusto do que ele já é, tá ok? Então, essa questão é muito fácil, muito simples. Interpretação de gráfico, média aritmética, tudo tranquilo, coisa de primeiro ano do ensino médio. Então, as informações que nós temos, as principais pelo menos, é o seguinte. Mês de julho foi a menor venda, e essa menor venda equivaleu a 700 unidades, beleza? Depois,
nós temos que descobrir qual foi o mês de dezembro para fechar o ano. E ele diz que o mês de dezembro é igual à média aritmética de julho até novembro. Beleza? Então, dezembro vai ser a média aritmética de julho até novembro. Depois ele fala o seguinte, que nós devemos descobrir qual é esse decréscimo, e esse decréscimo ele é calculado tirando de novembro o que foi de dezembro, ou seja, sempre essas vendas elas vão caindo. É esse problema da questão. Ele fala que se essas vendas continuarem caindo a mesma taxa de que caiu de novembro para dezembro, aí chega na pergunta que ele quer que nós respondamos, é qual mês as vendas vão ser menores do que julho, que tinha sido a menor. Isso é a resposta que ele quer que nós demos, tá? Qual mês em que o número de vendas vai ser menor do que o de julho. Tranquilo? Então vamos colocar a mão na massa. Sabendo disso, então o que é que a primeira coisa que nós devemos descobrir é quem é dezembro. Qual o valor de dezembro? E o valor de dezembro, ele diz, é a média de todos os outros meses. E todos os outros meses é julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Tá ok? Isso daí nós vamos descobrir quem é o carinha que nós estamos procurando. Lembrando sempre que a média aritmética simples, nós somamos os elementos e dividimos pela quantidade. Então, quantos meses estão envolvidos aí? 5 meses. Então, nós vamos dividir por 5, ok? Então, que média é essa? Vendo agora os valores, vendo aqueles valores que a gente marcou no gráfico, nós temos que primeiro 700 mais 2.500 mais 2.500 mais 2.800 mais 2.700. Tudo isso dividido por 5. E aqui nós chegamos que o nosso mês de dezembro ele vai ser igual a 11.200 dividido por 5. E isso daqui vai dar 2.240. Tranquilo? Então a primeira etapa, essa etapa inicial é completar esse gráfico que ele pede para nós completarmos, descobrindo quem é o mês de dezembro. Nós descobrimos quem é esse mês de dezembro. Qual a próxima etapa? Descobrir qual é a taxa que nós vamos tirar todo mês. Porque de novembro, que foram 2.700, para dezembro, caíram as vendas. Isso dá para a gente ver, logicamente. Agora, essa taxa que caiu, a questão fala que todos os próximos meses ela vai continuar caindo a mesma taxa. Ok? Então, vamos descobrir que decréscimo foi esse. Então, o segundo passo é saber esse decréscimo. Tá ok? Então, o decréscimo nada mais vai ser do que o mês de novembro menos o dezembro. Ou dezembro menos novembro. Essa taxa vai ser a mesma. O que é que vai mudar? O que vai mudar aqui é que, botando novembro primeiro e dezembro depois, essa taxa vai dar positiva. Mas você tem que lembrar que essa é uma taxa de retirada. Todo mês ela vai caindo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou inverter isso daqui, tá? Isso daqui tá certo, se você lembrar que é uma taxa de decréscimo, tá ok? Mas eu vou tirar isso daqui e vou inverter, porque vai ficar algo mais legal. Então, vai ser dezembro menos novembro. Ok? Então, quando eu faço dezembro menos novembro,
Então, tem 2.240 menos 2.700. Isso vai dar uma taxa, que isso daqui vai dar um número negativo. E o negativo vai ser de 460 unidades, ok? Agora pronto, depois que nós descobrimos qual é essa taxa de decréscimo, ok? Então, de novo, deixa eu explicar para vocês o porquê que eu inverti o de cima. O de cima está errado? Não, vai dar a mesma taxa, só que vai dar uma taxa positiva. Se você lembrar que essa taxa, mesmo positiva, vai ser uma taxa que você vai tirando todos os meses, como a questão quer, não vai interferir de jeito nenhum. Agora, invertendo, colocando dezembro primeiro, novembro depois, ela já sai com um sinal negativo. E aí você, mesmo que inconscientemente, você não vai conseguir esquecer que essa taxa está sendo diminuída, tá ok? Então, todos os meses agora, para nós descobrirmos qual mês vai ser o certo, nós vamos tirar 460 unidades. Agora, por que nós vamos tirar esse número? De novo, porque a taxa de decrescimento entre dezembro e novembro, como diz na questão, ela vai se manter constante ao longo dos meses. Ok? Ela vai se manter constante, ou seja, quando fala aqui vai se manter constante, é porque essa taxa ela vai permanecer a mesma, não vai ter alteração. Então, todos os meses nós vamos tirar a mesma quantidade, ok? Então, nós vamos agora montar uma simples tabelinha para nós sabermos qual mês vai. Então, nós temos o seguinte. Nós temos o próximo mês, que é o mês de janeiro. Depois, o de fevereiro. Depois vem março. Depois, abril. Depois, maio. E por aí vai. Certo? E nós vamos fazer essa conta. Nós vamos saber essa conta e diminuir as vendas. Se o nosso total der menor do que 700, que foi julho, essa é a nossa resposta. É isso que a questão quer. Saber em qual mês que nós tirarmos sempre esse valor, qual mês vai ficar pior do que 700, que foi julho. Beleza? Então, quem vai ser janeiro? Quem vai ser janeiro? Janeiro simplesmente vai ser o valor que tinha em dezembro, menos quanto? 460. Isso daqui vai dar um total de 1.780 unidades. É menor do que 700? Não. Então, continua. Quem vai ser fevereiro? Fevereiro vai ser o valor que nós tivemos em janeiro, menos 460. Estão entendendo por que essa taxa é constante? Porque ela não muda, ela sempre vai ser a mesma. Enquanto foi janeiro, janeiro foi 1.780 menos 460, isso vai nos dar que dá 1.320 unidades. Ainda é maior do que 700, então a gente continua. Quem vai ser março? Vai ser fevereiro menos 460. Isso daqui vai ser 1.320, que foi fevereiro, menos 460. Isso vai nos dar 860 unidades. Ainda é maior do que 700. Daqui, nós já temos a nossa resposta. A nossa resposta vai ser quem? A nossa resposta, isso mesmo, a nossa resposta vai ser o mês de abril. Por quê? Porque a próxima taxa vai ser 860, que foi o mês anterior, menos 460. Então, abril, a resposta que vai nos dar é que as vendas vão ser apenas de 400 unidades. Precisa fazer maio? Não, porque nós já sabemos a resposta. 400 é menor do que 700. Então, nossa resposta vai ser no mês de abril, que vai dar a letra D de dado, ok? Então, nossa questão é letra D de dado. Facinho, né não?
muito tranquilo. Acho que uma das mais fáceis que tiveram na prova. Essas primeiras estão muito facílimas, então, se não entendeu, calma, não se desespera. Volta à leitura, volta à parte de resolução, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Não desiste da matemática, que você ainda vai ser muito feliz e a sua aprovação está próxima, tá ok? Então, fiquem de olho nos próximos vídeos, nas próximas questões. Um abraço e valeu! Tchau, tchau!